Ressentido com o presidente Lula, agora Ciro Gomes tem um novo ninho. E ele é tucano, nem tão novo assim, né? Aliado a Tasso Gereissati, agora ele dá suas críticas até no quase inofensivo Geraldo Alckmin. É isso mesmo que a gente vai ver, essa mudança de paradigma do Ciro Gomes agora no plantão do Meteoro. Bora lá. Estamos chegando para falar do Ciro Gomes. Olha só, eu vou colocar o Pedro Zambarda na tela, porque o Pedro, ele gosta de provocar. Se tem um fandom aqui que responde, né, aos cortes, é o fandom do Ciro Gomes. Pedro, então, eu não sei se esse pessoal que usa hoje ainda, né, o emoji da Rosinha vai trocar pro Tucaninho, será? Sejam coerentes, troquem pelo Tucaninho, né, gente? Acho que agora vocês abraçaram o avião super... Não, o avião super Tucano é legal, né? O Tucano do PSDB que anda meio caído, né? Ô Lúcio, antes que os ciristas venham aí em massa reclamar no chat e tal, o Pedro tá pegando no pé e tal. Primeiro, eu já entrevistei o Ciro Gomes, tá? Na fase dele em que ele defendia Dilma, era contra o golpe, detonava o Eduardo Cunha. O Ciro Gomes, ele é os 50 tons do político que adora mudar de lado, né? Cada hora ele tá fazendo uma coisa, e ele botou na cabeça, acho que isso evitou que ele fosse presidente ou vice-presidente da República, que o Lula deixou ele ressentido. E aí ele foi nessa barca e tá até agora nisso a ponto de ir pro PSDB. E assim, Lúcio, francamente, é patético isso aqui, ó. Esse é um post do Zuzinha, que é o filho do Mário Covas, um dos fundadores do PSDB. Olha esse post aqui, quão patético que é. O Tucano voa no pescoço do Ciro. E aí vem acompanhado desse texto aqui, ó. Bem-vindo ao ninho, Ciro Gomes. Um dos grandes nomes da política nacional, com história coerente, sólida e comprometida com o Brasil. É com enorme alegria que eu dou boas-vindas ao meu amigo Ciro Gomes, que retorna à sua casa, o PSDB. O Ciro fez parte de tanto partido, eu acho que, se eu não me engano, ele não fez parte formalmente do PSDB, mas ele fez parte do grupo que depois deu origem ao Plano Real, né? Ciro tem uma história marcante na construção de ideias que fundaram este partido, um homem de coragem, de palavra firme e de profunda coerência. Tá junto agora com a Aécio, e o PSDB tá doido para chamar o Temer. Num cenário político em que tanto se perdem em conveniências e discursos vazios, ele se destaca como alguém que sabe o que diz, sabe o que faz e tem coragem de enfrentar o que precisa ser enfrentado para que o Brasil avance de verdade. O Ceará ganha muito tendo Ciro como candidato a governador, pela sua competência e visão de futuro, mas confesso que quem perde é o Brasil, porque Ciro sempre foi um homem de projeto nacional, capaz de pensar o país com profundidade e propósito. É uma honra tê-lo novamente conosco, Ciro. O PSDB ganha força e o Brasil, mais uma vez, ganha a esperança. Então esse é o texto do Zuzinha, que é tio do falecido Bruno Covas. E aí vamos pro discurso do Ciro, eu vou fazer tipo um react, porque ele fala muita coisa. Só para trazer, Pedro, ele foi nos anos 90. Aliás, inclusive, PSDB, no ano 90, no PSDB, foi eleito governador pelo Ceará, pelo PSDB. Eu não lembrava mais disso. Mas foi bem rápida a passagem, né? 90 a 97. Ficou bastante tempo, ficou a década de 90, então. Eu não lembrava mais disso. Interessante. Vamos lá. A todos, a todas, a cada um. A proximidade dele com o Tasso eu sempre soube, tá, gente? O Tasso é o padrinho do Ciro no Ceará. A cada uma, por essa presença calorosa, que traz um pedaço do nosso caloroso Ceará aqui para bem perto do meu coração, nessa hora de recomeço da minha já extensa vida pública. A Gisele também, Tasso, comprou uns 3 pijamas de bolinhas e está insistindo que eu também os use. Então, se você não vai usar, eu também não vou. Mas se você for, eu também vou. Cada qual com o seu, naturalmente. Muito obrigado do fundo do meu coração às lideranças que qualificam, nobilitam
e põe em grande altitude a singeleza desse ato do meu recomeço de vida pública. E são lideranças muito importantes, queridas e respeitadas pelo Ceará, e a quem eu quero dizer muito obrigado, me obrigo muito mesmo a cada um e a todos e a todas por esse gesto generoso. Porque é muito fácil a gente se alinhar com quem pensa igual. É muito fácil a gente se alinhar por quem é subalterno. É muito fácil a gente se alinhar com quem tem dívida conosco. Não é o caso. Estão aqui por uma coisa muito alta, que saiu da moda, mas nós precisamos trazer de volta ao centro do nosso caminhar político, que é uma coisa chamada espírito público. Nós estamos aqui com lideranças políticas. Quero só fazer um comentário rápido. Espírito público, negociações do alto, no partido que teve esse tucano patético colocado aí pelo João Dória, que é um cara que tem tudo, tem muitos interesses privados, mas menos interesse público, viu, Lúcio? Uhum. Esse é para esse partido que o Ciro foi. De antanho, para usar uma palavra mais antiga, ou de hoje, né? Moderníssimas, recém-postas no holofote da popularidade grande aqui no Ceará. E apesar das nossas diferenças, nós não devemos ter medo de afirmar com honestidade e humildade a todo o povo do Ceará que nós temos diferenças. Quando o olhar é sobre a vida nacional, um ambiente absolutamente passionalizado, calorosamente, por uma polarização assentada no ódio, na paixão despolitizada, mais violenta ainda ficam as contradições se nós não tivermos a generosidade de compreender o que, nos sendo comum, nos obriga a trabalharmos juntos e trabalhar nossas diferenças sem vergonha nenhuma, sem nenhum cabimento de ficar escondido, seja de quem for. E eu sei bastante bem o que eu estou falando. Repare bem, quando o Lula se elege, chama o José Alencar do PL. Não é o teu partido, André Fernandes? O Zé Alencar... André Fernandes, André Raspa Caneco, candidato bolsonarista do Ceará, novo amigo do Ciro Gomes. E eu quero falar uma coisa, política assentada no ódio, coluna do Mário Sérgio Conte na Folha de São Paulo. O Ciro foi convidado pelo Fernando Haddad para compor chapa com o Lula. Quer dizer, a polarização tem ódio, Ciro? E quando te fazem um convite para você compor uma chapa fortalecida em 2018, você recusou, porque isso seria se humilhar para o Lula. Quem está falando de ódio, Ciro? Porque não é possível, Lúcio. Esse erro do Ciro Gomes deu no Bolsonaro. E eu responsabilizo ele, sim. Vem falar de ódio do PT... Quando era para compor, você saiu, foi para Paris. Eu lembro o que você fez. Eu lembro as matérias, Ciro. Eu te entrevistei, inclusive. É inacreditável esse senhor. Cara do PL, quando o Lula chamou para ser o vice-presidente da República. Aí tudo bem, pode fazer aliança com o PL, porque, né? E de fato o Zé Alencar era um grande brasileiro. O PL do vice do Lula era o Zé Alencar, o seu esperto. Não é o PL do Valdemar da Costa Neto, não é o PL do Bolsonaro. Que comparação é essa? Quando o Lula resolveu lançar a Dilma, sem vivência política nenhuma, já avisado que as coisas podiam ser gravemente traumatizadas, como infelizmente aconteceu, eu falei isso muitas vezes, ele chamou a polêmica figura do Michel Temer, do MDB. Aí pode. Não tem problema nenhum, porque sendo o Lula e o PT, pode, não tem problema nenhum. Quando agora, mais recentemente, o Lula quis se eleger por quase 1% apenas de diferença do Bolsonaro, depois de todas as dificuldades que passou, quem ele chamou para ser o vice? Geraldo Alckmin, fundador do PSDB. Agora... Aí ele ataca o Alckmin. Lúcio... O Ciro Gomes estava negociando, o Ciro Gomes, o socialista, estava negociando com o Rodrigo Maia. Com o Rodrigo Maia no governo Bolsonaro. Para fazer a frente cirista. Onde isso é trabalhismo, gente? O Rodrigo Maia estava com o Temer no golpe da Dilma.
E aí ele ataca a Dilma no final do discurso. É socialista. E ainda falou do Temer, né? Socialista, Não sei se vai cair grande bem. guru. Daqui a pouco o Temer tá virando companheiro de partido, ele para de criticar. Exato. Da esquerda, companheiro, porque para eles tudo pode. E é assim que será enfrentada essa contradição. Mas eu estava falando que eu estou muito agradecido. Eu quero dizer muito obrigado pela honra de estarem aqui partidos com quem eu alimento muitas afinidades. Do Ceará para frente é quase tudo afinidade e algumas desavenças. Gente, esse é o Ciro Gomes. Duas informações rápidas, tá? Nem no PDT ele deixou boa reputação. Deputados do PDT disparam contra Ciro Gomes no grupo de Zap. O deputado Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, comentou: pelo que eu percebo, foi sem sequer deixar saudades. Josenildo, também do PDT, respondeu: para mim já foi tarde. Então, nem no PDT o cara deixou saudades. E aí eu queria encerrar, Lúcio, um texto muito rapidinho de um cara de direita, tá? Coluna do Hélio Gaspari na Folha de São Paulo, fevereiro de 2025. PSDB agoniza e caminha para um enterro de um indigente. Não se pode dizer que fará falta, porque em sepulto ele perdeu qualquer relevância. Repito, não é um petista, tá? O PSDB agoniza e caminha para levar para um enterro de indigente. Não se pode dizer que fará falta, porque em sepulto perdeu qualquer relevância. Partido de Fernando Henrique Cardoso, a quem deve a restauração do valor da moeda, deu a São Paulo 2 grandes governadores, Franco Montoro e Mário Covas. Na opinião do Hélio, né? Quem hoje reclama da polarização política, na verdade expressa uma certa saudades do PSDB. Elitistas e moderados, os tucanos foram a oportunidade perdida de uma social-democracia brasileira. Civilizados, geralmente comprometidos com a moralidade pública, essa geração fugiu nos anos 80 e saiu ou foi saída de cena, substituída por variantes de coisa nenhuma. Aí eu digo uma coisa só para o Hélio, o diagnóstico está correto. Eu pergunto aonde o partido era moderado quando tinha um cara chamado Aécio Neves, em 2014. O Aécio Neves explica muito do que virou o Bolsonaro depois. Exatamente. O Ciro Gomes, ele tá tentando uma revivência política. Porque vamos combinar, né, que no PDT já não tinha mais clima. O Ciro Gomes, depois que passou a atacar a esquerda, especialmente o PT, e se alinhar em muitas ideias com o Bolsonaro nas últimas eleições, ele perdeu também um caminho em que a esquerda o via como uma boa opção. Né? Então, ele tentou fazer um rebranding, né? Tentou fazer uma mudança de marca pessoal para acoplar as pessoas que são, entre aspas, nem Bolsonaro, nem Lula. Por óbvio, não deu certo. Não deu certo. E aí agora ele está tentando uma sobrevida. Né? Ele está tentando uma sobrevida política. O problema, Pedro Zambarda, é que ele tenta uma sobrevida num partido que também está respirando por aparelhos, que é o PSDB. E aí quando a gente fala, né, que o Ciro Gomes vai para o PSDB está cogitando levar o Michel Temer também para o PSDB. Né? PSDB que perdeu a sua principal base eleitoral, que é São Paulo. Né? Então já não elegeu governador em São Paulo, já não elegeu prefeito em São Paulo. A campanha do Datena foi vergonhosa, né, para a prefeitura de São Paulo. Então é um PSDB que está aí em frangalhos. Tentam os dois em queda se juntar para fazer algo diferente. Agora, não tão diferente assim, né? Como a gente falou, o Ciro Gomes já esteve no PSDB nos anos 90. Então, só para vocês lembrarem aí de toda a trajetória do Ciro Gomes, PDS, né? O antigo PDS nos anos 80, o PMDB ainda no final dos anos 80, o PSDB grande parte aí dos anos 90, aí foi para o PPS, PSB, PROS, PDT, por incrível que pareça, muita gente diz que o Ciro era a cara do PDT. No PDT ele ficou por 10 anos apenas. Se for ver em toda a trajetória política dele é pouco tempo. Né? Então foram 10 anos no PDT de 2015 a 2025. E volta agora para o PSDB. Então a gente sabe que o Ciro Gomes é um cara muito inteligente, é uma pessoa que tem estudo, né? Agora se perdeu no personagem. Pelo menos essa é a minha opinião.
Acho que, não sei se os ciristas vão gostar desse comentário, mas na minha opinião é uma pessoa que se perdeu no personagem ou tentou emular um personagem diferente nessa trajetória durante os governos PT no Brasil e agora está voltando para sua origem, pode ser também, né? E aí é a visão de cada um, Pedro. Queria só dar um crédito para uma amiga minha, queridíssima, Sara Góes. Ela se descreve como terrivelmente petista, mas eu gosto muito das análises dela. E ela conhece o Ciro de muito tempo. E ela alertou para uma coisa, tá? Sendo uma cearense e uma nordestina orgulhosa. O Sudeste tem que parar de namorar o Ciro, viu, Lúcio? Ele é cilada. Tá, é tipo um namorado tóxico, ele vai lá e te xinga. Você falou, ele pode ter uma determinado estudo, mas eu não sei até onde é inteligência ou é só a gente meio apaixonado tentando achar algum canto. A grande verdade é que ele também usa muito do gerador de lero-lero, né? Assim, utilizar palavras complexas para ir para lugar nenhum. E isso a gente já percebeu há muito tempo. A população precisa comer, a população precisa de coisas básicas e quem sabe disso é Luiz Inácio Lula da Silva, não é o Ciro Gomes. Vamos ver o que vai ser desse encontro aí entre PSDB, Ciro Gomes e quem sabe até Michel Temer. Eu até brinquei no nosso bastidor que o PSDB tá parecendo a Fazenda, né? Tentando pegar subcelebridades ou subpolíticos, nesse caso, juntar no mesmo partido para tentar reviver. Ou sabe aqueles times que precisam ganhar algum time de futebol, que precisa ganhar alguma notoriedade, e daí vai pegando um medalhão aqui, outro medalhão lá, aqueles jogadores que já estão quase aposentando, para tentar gerar alguma mídia. Parece isso, né? Parece isso. Vamos ver qual vai ser o caminho do PSDB com Ciro Gomes agora. Pedro Zambarda, muito obrigado pela sua participação, meu querido. É nóis. Olha só, antes de ir embora, eu quero fazer um convite para vocês. Eu vou tirar o Pedro um pouquinho da tela para contar para vocês que vocês sabem, né? A gente está numa parceria muito legal com a Vero, que é café por assinatura. É isso mesmo. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês como faz para conhecer melhor a Vero. Olha só, aqui no site da Vero, que você vai entrar no link que está aqui na descrição desse vídeo, você já entra aqui, ó, você vai ter logo de cara entender a curadoria mensal de cafés raros que não estão na prateleira. E isso é muito legal, tá? Porque independente do valor do café que sobe e desce, você pega o plano anual, você pagou o plano anual, você vai receber café todo mês. E são cafés especiais. Olha que legal, como que funciona a assinatura de cafés da Vero. Você escolhe um plano, de fato, e assina. Depois você conta com a curadoria de um barista específico da Vero. Isso é muito legal. Então não são só qualquer tipo de café, são cafés de fato avaliados por quem entende do assunto. Você conhece os verdadeiros artistas do café porque você vai conhecer quem são os pequenos produtores desses cafés que vão até a sua casa e você ainda recebe brindes exclusivos na assinatura. Todo mês você recebe um mimo surpresa para incrementar ainda mais a sua experiência. E no final você ainda tem 10% em todo o site e com o nosso cupom aqui do Meteoro você tem 30% off no mensal ou 4 brindes no anual ou 10% off ainda nos itens da lojinha da Vero aqui. Você entra aqui, ó, pelo link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, clica aqui, ó, receber curadoria. Ele vai abrir uma outra tela, que é essa daqui que eu vou compartilhar com vocês, diretamente para os planos aqui, ó. E você pode selecionar no mensal ou no anual e ele já vai estar aplicado o cupom do Meteoro. Digamos que você assine aqui, ó, esse de 250 gramas. Ele vem aqui e já tem aqui tudo que vai vir aqui, ó, cafeteira prensa francesa, kit garrafa térmica, muito legal. E ainda já vem com o cupom ativo do Meteoro, com desconto especial para você e tudo mais, tá certo? Então, café da Vero vale muito a pena. Eu, se fosse vocês, não perdi essa oportunidade, porque eu já tomei, já tomei tudo. Eu recebi 2 pacotes, já tomei tudo. Então vale muito a pena, é bom demais e você ainda ajuda os pequenos produtores no Brasil. Café da Vero, o link tá aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.